Muito bem. Hoje é um dia especial do nosso trabalho, porque na próxima sexta-feira se comemora internacionalmente o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. E então, hoje nós resolvemos fazer um evento que estará ocorrendo logo a seguir a esse trabalho, e no dia 6, no dia 8, que é o Dia mesmo Internacional da Mulher, será sexta-feira, nós teremos aqui a atividade normal. Então, como os essênios entre os quais Jesus e Cristo, eles tinham um cuidado muito especial com as mulheres, respeitavam sobremaneira o sexo feminino, e o Cristo defendendo aquela mulher que ia ser apedrejada por ter traído o seu esposo. Então, ele tomou a frente e disse: quem não tiver nenhum erro, nenhum pecado, atire a primeira pedra. E a presença de Jesus, o magnetismo dele, impediu que qualquer um tivesse coragem de atirar a pedra, porque nas suas consciências sabiam que também existia traição, existia adultério, existiam todos esses conceitos. Então, nosso irmão Serra Negra, que foi também, no tempo de Jesus, ele foi o anunciador, ele saiu antes da Essênia para anunciar a vinda de Jesus, e ele não era nada mais, nada menos do que o primo de Jesus, e que nós conhecemos como João o Batista, aquele que batizava nas margens do Jordão, e aos quais o próprio Jesus se submeteu a ser batizado por ele, exatamente para dar o valor devido ao trabalho de João. João Batista, assim como todos os demais discípulos, todos os companheiros de Jesus, deixaram, através de escritos, na época ou posteriores, deixaram seus evangelhos. E João Batista, logo posteriormente, ele foi assassinado, teve a sua cabeça cortada, a pedido de Salomé, ao rei Herodes, e então, por isso, ele não teve um tempo para escrever o seu evangelho. Posteriormente, ele teve uma encarnação aqui como indígena, no Mato Grosso, uma encarnação para ele se recompor na alma, no estômago dele, precisava de um tempo junto à natureza para se repor do trauma espiritual que foi ter a cabeça decepada. E então, aí ele, no Mato Grosso, ele gostava de sair nadando para a outra margem do rio, e lá ele se sentava numa pedra que era bem arroxeada e ficava lá horas meditando. Então, os companheiros dele da tribo passaram a chamar ele de Pedra Roxa, por causa da pedra onde ele sentava para fazer suas meditações. E a ele devemos todas as 74 mensagens que constituem esse livro, e nós dizemos que é o Evangelho de João Batista que ele não pôde escrever naquela época. Só que, como eu digo na apresentação do livro, esse Evangelho que ele escreveu já foi mais moderno. Os evangelistas do tempo de Jesus tiveram que usar os recursos dos símbolos, daquilo que a população entendia. Então, ele falava de agricultura, falava de negócios, etc., exatamente que era como o pessoal entendia naquele tempo. E Pedra Roxa, então, agora, já com essa modernização mais, em que a humanidade já estava pronta para receber os ensinamentos de uma forma mais natural, então ele traz essas mensagens já numa linguagem fácil e acessível a todos nós. E eu escolhi, então, para falar às nossas irmãs, às nossas queridas,
irmãs, uma mensagem desse livro, que é a mensagem de 19, de 2 de 3 de 1948. E escolhi por quê? Porque ele começa sua mensagem: mulheres amigas, encanto da vida, alegria das ruas, ornamento dos lares. A missão que vos foi confiada é uma das mais nobres entre as mais nobres. Mas, infelizmente, bem poucas reconhecem o valor e a maioria, indiferentemente, esquece o tamanho da responsabilidade assumida perante a natureza. Que responsabilidade? A responsabilidade de ser mulher e da possibilidade, com isso, ser mãe, servir à procriação. Então, antes de reencarnarmos, todos nós, homens e mulheres, nós recebemos informações acerca da nossa vida futura. E um projeto é todo feito e aquele que vai reencarnar ou aquela que vai reencarnar, ela toma ciência de tudo que a aguarda na próxima existência. E todos nós assinamos embaixo, deixamos lá o nosso testamento, dizendo que viríamos cumprir fielmente tudo aquilo que assinamos. Só que quando nós reencarnamos, no momento em que o feto nasce, no momento em que a criança nasce, é vedado o passado. Então, a criança vive apenas o momento a partir daquele ponto. Todas as lembranças anteriores são apagadas momentaneamente. Não é apagadas definitivamente, mas apagadas temporariamente para permitir que aquele ser possa utilizar o seu livre-arbítrio e crescer e se tornar aquilo que ele disse que faria, ou então desviar no curso do trabalho. Então, muitas vezes, aquelas que escolheram a tarefa de vir como mulheres, e muitas vezes preocupadas, vendo tantas necessidades no mundo astral, hoje, para nós reencarnarmos, é uma tarefa árdua, porque ninguém mais quer ter filho. Um filho, e olhe lá, se tiver os dois, já está de cara feia. E há 50 anos, 60 anos atrás, as famílias eram de 8, 10, 12 filhos. Tem algumas aberrações, famílias de 26, 30, mas também não é necessário tanto. Mas todas as famílias eram famílias com um grande número de filhos. Era uma alegria para os pais ver os seus filhos correndo na casa, pintando, fazendo. Era realmente uma alegria muito grande e um sentimento de dever cumprido, porque estavam fazendo aquilo que haviam se comprometido. Ainda que não se lembrassem, mas algo dentro deles lhes dizia que realmente aquela mãe estava ali aninhando seus filhos, como a galinha aninha seus pintinhos, exatamente cumprindo aquilo que tinha se comprometido. Hoje, nos nossos dias, as famílias encurtaram, como diz o nosso Dalai Lama, cada vez casas maiores e famílias menores. Então, hoje é muito difícil reencarnar aqui no planeta, porque há esse problema de as pessoas não querem mais ter filhos. Então, priorizam carreira, priorizam isso, aquilo, e lá no final, quando vai chegando depois dos 35, aí resolve ter um filho. E um só e acabou. Então, hoje há uma fila de espera para reencarnar aqui no planeta Terra. E essas filas de INSS, etc., são fichinhas, né? Porque são bilhões de almas que esperam uma oportunidade para reencarnar. Onde é que eles encontram a facilidade para a reencarnação? Nas periferias das cidades, das grandes cidades, onde as mulheres não têm acesso, muitas vezes, a uma educação sexual, não têm acesso a meios de controle da natalidade eficientes e que não coloquem em risco a sua saúde. E então, nas periferias,
é onde ainda se nasce bastante, mas também com uma vida pequena, e também se morre muito. Criança morre por desnutrição, por doenças que seriam facilmente curadas se os poderes públicos fizessem a sua tarefa, mas, de qualquer maneira, nas periferias é onde ainda a espiritualidade encontra meios de encaixar um número maior de almas na reencarnação. E o outro campo é o campo dos nossos irmãos islâmicos. Os islâmicos, todos eles têm famílias de 8, 10 filhos. Tanto que se diz, geólogos, estudiosos, dizem que em breve toda a Europa vai ser muçulmana. Porque vou botar aqui que está. Então, nas famílias muçulmanas, nessas famílias muçulmanas, então, eles têm muitos filhos. E, com isso, então, se diz que a Europa, em pouco tempo, será povoada basicamente pelo Islã. Porque os países europeus, a taxa de natalidade está abaixo de 1. Alguns ainda conseguem chegar em 1,2, mas a grande maioria dos países civilizados, eles não querem mais ter gestações. E, com isso, a população vai envelhecendo e não há renovação. Por isso que os estrangeiros vêm aqui para o Brasil e para outros países pobres para tentar, então, levar crianças adotadas para poder fazer frente àquilo que mais tarde será a mão de obra que vai continuar tocando os países do velho continente europeu. Então, hoje há essa grande dificuldade que é a natalidade. Não vamos dizer aqui se é bom ou ruim. Claro que a mulher cresceu muito nos seus direitos, ainda falta muito, ainda tem muito trabalho pela frente para atingir a igualdade com os homens, e a igualdade é um atributo natural. Nós não somos diferentes. A diferença entre homem e mulher, que não é nem conhecida ainda pela ciência, é apenas um pequeno órgão, milímetros, que existe no ovário da mulher. E, então, essa é a única diferença visível ou palpável entre homem e mulher. Então, nós temos os mesmos órgãos, apenas quando é definida a sexualidade, lá pelos 3 meses de gestação. Então, a escolha é feita para o feminino, então os órgãos femininos crescem e os órgãos masculinos decrescem, se atrofiam. Se for para o sexo masculino, os órgãos masculinos continuam crescendo e os femininos desaparecem. Então, há uma diferença praticamente de nada entre homens e mulheres. Apenas os homens não têm a capacidade para engravidar. Essa é a tarefa, a maternidade é a tarefa única e exclusiva das mulheres. Então, a espiritualidade sempre dá à mulher um papel muito importante na vida humana, exatamente por isso, porque ela é a que cria, é que traz ao mundo novos seres, é quem dá os primeiros passos com as crianças, é quem educa, é quem leva à escola, quem pega. Então, o pai é o provedor, é aquele que está no trabalho, fazendo tudo para que haja recursos, para que a prole possa se desenvolver com tranquilidade e equilíbrio. Então, hoje, essa divisão também de trabalho ficou muito igualitária. Hoje, mulheres e homens trabalham mais ou menos de forma similar. Então, não há mais aquela predominância de que o homem é o provedor integral da família. Não, hoje isso é dividido entre homens e mulheres. E hoje, no Brasil e no mundo, existem muitas famílias que são sustentadas apenas por mulheres.
Então, isso é uma verdade incontestável. Mas a gente não está aqui para julgar esses fenômenos sociais, dizer se estão certos ou errados. O que a gente quer é mostrar para vocês o cuidado que a espiritualidade tem em relação ao sexo feminino. Então, sempre, os essênios, especialmente, eles sempre foram muito leais às suas esposas, aqueles que eram casados, que tinham também os que eram celibatados, mas eles sempre foram fiéis, sempre deram tudo para que os filhos fossem criados dentro do amor, dentro dos princípios da fraternidade, ou seja, com uma educação espiritual, para que se tornassem posteriormente seres capazes de fazerem a diferença no mundo material. Então, ele prossegue dizendo aqui, depois desse Mulheres Amigas, O Canto da Vida, Alegria das Ruas, Ornamento dos Lares, ele diz a seguir, no segundo parágrafo: escolhestes e pedistes para seres mães, assumindo assim o compromisso de produzir o fruto material utilizado para facilitar e abreviar o resgate das dívidas e a reforma dos hábitos, indispensáveis ao esclarecimento e aperfeiçoamento das aves ignorantes e imperfeitas. O que ele chama aqui das aves ignorantes e imperfeitas são as almas dos filhos. Os filhos é como se fossem filhotes de passarinhos que têm de ser ensinados para poder criar asas até que aprendessem a voar. Então, ele faz essa colocação exatamente para fazer essa comparação. Então, aves ignorantes e imperfeitos, porque os nossos filhos, quando nascem, eles nascem com todas as possibilidades do aperfeiçoamento, mas vai depender muito da educação que recebam, dos pais, da mãe principalmente, do carinho, da atenção da mãe é muito importante, e então eles vão crescendo e vão se formando com uma condição moral equilibrada ou não, a depender de como os pais conduzam esses filhos. Se deixarmos que os filhos se tornem os tiranos do lar, cheios de exigências, qualquer não que recebam é uma agonia, né? Vai ter choro, vai ter tudo isso aí para enfrentar. Tá ruim. Para ver se ele melhorou. Então, a gente sabe como as crianças começam a ficar birrentas, exatamente porque não aprenderam a ouvir um não. Os pais esqueceram que educar os filhos é dar limites e não dar tudo que eles desejam. Quando se dá tudo que eles desejam, eles não aprendem a reconhecer o valor das coisas. E como não reconhecem, também quebram tudo e fica por isso mesmo, depois o pai, a mãe dá outro, e assim vai. Então, se constrói filhos para a sociedade que muitas vezes são totalmente despreparados para a vida real do adulto. E qualquer não vai ser um drama, vai ser alguma coisa terrível para ele, porque não ouviram, durante a infância, os nãos que deviam ouvir dos seus pais. Aquele não que não é imposto, mas um não que é explicado, que é mostrado por que não, e não simplesmente para que ele pense: poxa, meu pai é carrasco, minha mãe me dá sempre o pé, meu pai não dá nada. Não, tem de ser, os dois têm de conduzir da mesma forma. Porque nós estamos, como ele diz aqui, quando assumimos esse papel de mães, assumimos o compromisso de abreviar o resgate das dívidas e reformas dos hábitos dessas crianças, dessas almas velhas
que estarão sob nossa responsabilidade como crianças. Então, nós é quem temos de dar para eles valores, moral, equilíbrio, saber lidar com aquilo que não é agradável. Assim, nós passamos a mão pela cabeça, excluímos ele de qualquer coisinha que possa ser desagradável, nós estamos construindo para nós mesmos um problema muito sério amanhã. E depois nós vamos chorar pelo leite derramado. Só que chorar pelo leite derramado pouco vai adiantar. Então, é melhor que a gente seja capaz de dar um não, explicando por que não pode ser feito, do que simplesmente criar um filho rebelde, que quer tudo, que não tem respeito, que não sabe o quanto os pais têm de trabalhar, o quanto têm de sacrificar para poder dar aquele brinquedo, ou aquela bicicleta, ou aquilo que seja. Eles não têm noção de valor, porque os pais não passaram para eles essa noção de valores. Então, é preciso que, desde pequenininhos, eles comecem a entender que nada cai do céu. Só se compra alguma coisa com recursos materiais. E esses recursos materiais têm que ser ganhos pelo trabalho. Então, começar a estimular nas crianças esse sentido de que é necessário que se respeite os pais quando eles disserem que não podem, porque eles, muitas vezes, estão até chorando por dentro, que gostariam de fazer, mas que efetivamente não podem, porque não têm condições para isso. Então, essas crianças são essas aves ignorantes e imperfeitas. Por quê? Porque são almas que vêm com suas dívidas, com seus resgates para realizar, e precisam de uma educação adequada para que eles possam se tornar homens e mulheres capazes de enfrentar a vida com serenidade, com equilíbrio, sabendo que a vida não é só um passeio. Nós não viemos para aqui a passeio, viemos também a trabalho. Então, nós precisamos, e a mulher tem um valor muito grande nisso, porque a mãe sempre é mais carinhosa, é mais coração, então precisa também, às vezes, ser razão para mostrar qual é o caminho que deve ser. Então, ele diz a seguir, sensibilizadas na ocasião, ou seja, no astral, quando a gente percebeu que aquele ser que vai ser o nosso filho precisa da nossa ajuda, então nós ficamos sensibilizados e aceitamos a tarefa de ser pais, e então escolheram essa missão com o intuito de aliviar as dores que observaram. Então a gente percebeu aquela alma que vai ser o nosso filho, que precisava voltar ao plano físico como um novo corpo, exatamente para resgatar antigos erros, para corrigir os comportamentos que, vida após vida, continuaram sendo desequilibrados. Então, a mulher e os pais, não só a mulher e o marido, eles são levados no astral durante o sono e são apresentados àquele futuro filho, e lhes é contada a história toda dele anterior, exatamente para eles saberem aquilo que vão ter de enfrentar, nada é escondido. O que ocorre, como eu disse, quando a gente renasce, tem um esquecimento temporário daquilo que nós já vivemos em vidas anteriores. Então, nós estamos nos construindo como se fosse a primeira vez que nós estamos vivendo, ou como se fosse a única. Então, nesse ponto é que entra a responsabilidade dos pais para fazer com que aquele ser compreenda que a vida é eterna, que a alma nunca morre, ela viverá viverá em outros corpos tantas vezes forem necessárias à sua perfeição. E então, quando essa criança é educada nesses valores espirituais, ela crescerá respeitando as leis, respeitando os seus semelhantes, entendendo que o seu direito termina exatamente onde começa o direito do seu semelhante. E aí nós
prepararemos, então, almas para a sociedade que vão fazer a diferença, que vão nos trazer a alegria de podermos dizer: esse ali é meu filho, é meu neto, ele está aí mostrando que realmente foi capacitado, foi bem educado. Então, isso vai ser um motivo de alegria. E quando a gente vê que aquela criança se subverteu, se tornou um adulto irresponsável, que não sabe o que quer, então as pessoas às vezes têm até medo de dizer que é meu filho, para não ser censurado. Então, é preciso que nós acordemos um pouco para essa responsabilidade que é ser pai e é ser mãe. Porque a gente pensa que tudo é mecânico. Se quiserem entender um pouquinho mais que não é nada mecânico, peguem o livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, e estudem lá a reencarnação de Sigismundo, um dos capítulos. E vocês vão ver que foram 9 anos de trabalho da espiritualidade para que o futuro pai o aceitasse como filho. Por quê? Porque aquele que ia ser recebido como filho foi o irmão que o assassinou em vida anterior. Então, quando ele saía do corpo e encontrava aquela alma, ele saía correndo de volta e dizia que era pesadelo e tal, chegava no corpo suando, todo apavorado, então não dormia direito. Então, foram necessários 9 anos de trabalho para que ele entendesse que era necessário ele ser o pai daquele que foi seu irmão e que o assassinou, tinha de lhe dar essa oportunidade. Então, para que vocês vejam que não é tão automático assim. As pessoas pensam que é só ter uma relação sexual e pronto, aparece aí um fluido. Não, tudo é programado, tudo é muito bem escolhido. E nós assinamos embaixo também que vamos receber aquele ser e tratar dele com todo amor e todo carinho. Às vezes, a única coisa que aquele ser precisa é disso, de amor e carinho. Por isso que nascem tantos seres com deficiências, síndrome de Down, paralisia cerebral e outras coisas, e que ficam totalmente vinculados a serem trabalhados pelos seus pais ou outras pessoas da família. Então, eles precisam de ser acarinhados, precisam de receber esse amor imenso que é tratar de um filho com defeitos, com deficiência. Então, essa encarnação que ele vai ter, recebendo todo esse amor e esse carinho, vai ser o grande diferencial dele para próximas existências. Então, é preciso que a gente entenda um pouquinho mais, precisa sobre como se processa a encarnação, para que a gente desmistifique um pouco isso. A gente acha que é meio automático, né? Só uma relação sexual está resolvido. Não, não é isso não. É uma programação, como eu disse, no caso de Sigismundo, foram 9 anos. Isso com toda a espiritualidade, dando todo o suporte para eles, educando-os, e mesmo assim o pai não conseguia nem ficar junto dele. Voltava logo para o corpo correndo, achando que era alguém que queria matar ele. Então, entendem, quando há uma gestação, quando vem uma criança, vem uma responsabilidade tripartite. A responsabilidade da alma reencarnante, a responsabilidade do pai e da mãe. Porque aquele triângulo, aqueles 3 espelhos, eles vão trabalhar juntos. Aquilo que o filho precisa trabalhar é aquilo que vocês ainda não trabalharam, muitas vezes. Então, o filho, às vezes, vem com uma deficiência, vem com algum problema, para trabalhar os pais, para que os pais entendam as necessidades e, com isso, então, encontrem os caminhos para tratar aquela criança com todo amor, todo afeto, porque é só isso que ela precisa. Então, por isso que, às vezes, quando nós vamos receber a permissão para uma gravidez,
Então, as almas são levadas, o pai e a mãe são levados no astral, e lá, então, conhecem a futura alma que vai ser seu filho, e sabem da história toda dela, aquela criança, futura criança, e então aceitam isso. Então, só que como depois vem o esquecimento, a gente não lembra de nada disso. Então, os ensinamentos espirituais nos trazem essas informações que nos colocam diante da realidade. Então, a gente, a partir de agora, já sabe que ninguém vem de paraquedas e cai na barriga da mãe. É tudo muito bem pensado, muito bem analisado, decidido entre os pais e aquela alma que vai reencarnar. É tudo muito bem definido. E depois nós só temos que fazer a nossa parte. Só que, como eu disse, mesmo quando o pai e a mãe vai no astral e toma conhecimento, mesmo assim, quando volta, esquece. Às vezes lembra apenas como se fosse um sonho, mas não lembra com a riqueza de detalhes. Então, por que que nós temos guias espirituais? Porque cada um de nós tem um guia espiritual ao nosso lado. Esse guia espiritual conhece o nosso projeto de vida. Ele sabe exatamente o que é que nós viemos fazer nesta existência. E então ele tem a incumbência de nos alertar no tempo entre a maternidade e o túmulo. Ele vai nos orientando o que ficou definido para nós fazermos. Então, ele vem dar o alerta. Só que ele não infringe o livre-arbítrio do seu tutelado. Ele apenas informa e deixa que a pessoa decida se vai fazer ou não vai fazer. Porque nós temos o livre-arbítrio, foi dado por Deus, e nem ele tira de nós. Os pastores, às vezes, é que tiram, ou então só nós mesmos é que tiramos. Então, por isso, é que há muita desinformação em relação a esse aspecto da filiação. Como já está um pouquinho curto, eu vou adiantar aqui mais. Mulheres amigas, procurai sempre constituir, manter o vosso lar em harmonia. E se fordes infelizes, deveis raciocinar para culpar unicamente a vossa vaidade e precipitação. Então, ele está dizendo aqui que muitas vezes os lares se desarmonizam por culpa dos pais ou por culpa das mães, que muitas vezes não entendem exatamente o seu papel e começam, então, a criticar, começam a achar ruim certas coisas, e aí se estabelece realmente uma incompreensão. E com isso, os pequenos, né, os filhos, que a gente pensa que são almas que não entendem nada, não, ali é uma alma adulta, uma alma velha, uma alma de 135 milhões de 35 milhões de anos como humano, e de 185 milhões de anos no total. Então, é uma alma que conhece tudo o que já passou. Ele está criança, mas a alma que é ele, quem manda, quem desenvolve tudo é a alma, então ele está ciente de tudo, é consciente. Então, ele sabe quando ele é amado, quando ele é enjeitado. E, então, ele está recomendando que procurar manter a harmonia do lar. Às vezes é difícil, o marido, às vezes, chega no trabalho, chega lá puxando câmera e tal, às vezes é difícil encarar, mas tem que ter paciência, porque lembre-se que os filhos é que irão sofrer, porque eles são crianças, mas eles estão conscientes, a alma está consciente. Então, quando ele vê que não há mais amor entre os pais, ele se torna rebelde. Ele não sabe ainda, aquela alma não pode falar mais, mas pelo menos bota a rebeldia para que os pais, então, possam parar de se atacar e ter que cuidar, então, daquele filho. E depois ele diz, recomendai aos botões de rosa que vêm desabrochando e cujos pensamentos já se voltam para o sagrado laço matrimonial,
Escolhei, então, que as mães digam, escolhei o vosso esposo conforme o vosso grau de evolução espiritual e pela afinidade de pensamentos, e tereis a harmonia sem nenhum esforço. Então, recomendai aos botões de rosa. Quem são os botões de rosa? São as suas filhas que estão entrando na idade que já começam a pensar no namoro ou evoluindo para o casamento. Ensiná-las que devem prestar atenção não na beleza física, não nos bens materiais, não na reputação social daquele que ela está mirando, mas que tem de se escolher o seu parceiro ou parceira conforme vosso grau de evolução espiritual. Então, se existir um abismo entre a evolução espiritual da mulher e do homem, podem até casar, mas já sabe que não vai dar certo. Então, se a mulher quer um futuro de uma casa bonita, carro, todo conforto, e o futuro pai, não tem condições para isso, então, é claro que vai se estabelecer uma inconformação e, com isso, vamos ter um lar infeliz. Então, escolher o parceiro ou a parceira, não pela beleza física, não pelos atrativos que possa ter de corpo, mas que possamos tentar entender se os objetivos que aquele ser tem são concentrantes, se confundem com os nossos ou se não são totalmente divergentes. Se forem totalmente divergentes, eu quero ele quer água, eu quero mar, ele quer rio. Se cada um tem um pensamento totalmente antagônico, dificilmente esse casal futuro haverá compreensão, porque ambos estarão subjugando em si aquilo que eles desejavam para as suas vidas. Então, é isso que ele quer, que os pais ensinem, principalmente as mulheres que vão começar sua adolescência já pensando em namoro, que a escolha deve ser criteriosa, não é por beleza física, não é por bens sociais, não é porque é uma família abastada. Famílias ricas têm aí aos montes. Felicidade, procure nessas famílias que quase não tem ponto. Tem apenas aparência, mas não vivem felizes. Então, não é a riqueza que traz felicidade, não é a beleza que traz felicidade, porque a beleza, ela, com o tempo, fisicamente, ela vai definhando, é uma lei natural. Porém, se nós conservarmos a beleza interior, a beleza espiritual, a beleza dos sentimentos, nós iremos até velhinhos e com o mesmo carinho, o mesmo amor de sempre. E eu posso falar para você de cada, porque eu acabei de perder minha esposa menos de um mês, e nós vivemos 63 anos e 11 meses de casamento. Então, eu sei bem o quanto foi difícil para mim casar aos 22 anos, o quanto tive dificuldade com uma viúva com 4 filhos, e as dificuldades foram enormes, mas havia amor, havia compreensão, havia respeito. Então, as dificuldades foram ficando em segundo plano e a gente conseguiu conviver por quase 64 anos. Ela me ficou devendo um beijo. Ele morreu dia 18, dia 17 de março, a gente faria 64 anos de casado. Então, por isso, eu posso estar aqui falando com vocês, porque eu tenho doutorado e pós-doutorado em casamento, né? Porque não é fácil conviver e os filhos são sempre alguma coisa que tem que ser muito bem definido na mente do casal. Porque se um quiser passar um pela cabeça e o outro quiser ser um pouco mais duro, vai ter problema. Então, muitas vezes, os problemas que eu tive com minha esposa se referiam exatamente aos filhos. Não era propriamente um problema meu com ela, mas era exatamente de divergência nesse aspecto. Eu achava que
mas acho que ela era muito razão, que ela queria sempre passar a mão na cabeça. Mas é isso, então, construir uma relação duradoura, uma relação feliz, que paga para os dois felicidade e engrandecimento espiritual, é fácil. É só a gente escolher bem o parceiro. Não escolher pela beleza física, nem pela posição social, porque isso aí será um meio que nos levará, talvez, à traição. Podemos até manter um casamento de aparência, mas levará para a traição, porque não seremos felizes. Então, eu gostaria que vocês, depois vocês, esse livro aí, quase todos já têm, né? Esse livro está sempre aí à disposição. Vocês vejam a mensagem 19, vejam ela toda, eu só analisei menos a metade, né? Então, só para finalizar, vou ler um texto final. Mulher e teus, guardai pacientemente a vossa alma gêmea, do vosso bem-amado, que foi designado pela natureza, para que não venhais a encontrá-lo mais tarde e sejam arruinados três em vez de uma vida. Então, muitas vezes, a gente casa precipitadamente com uma outra pessoa e amando a uma outra. E depois de tempos, a gente se encontra. E aí, muitas vezes, vão ser duas famílias levadas à ruína, simplesmente porque não esperamos a nossa alma gêmea. Então, em relação a casamento, espere. Não precisa esperar mais, não. Né? É para ficar até os 40 esperando. Mas espere. Procure conhecer o parceiro ou a parceira. Procure ver se os sentimentos são afins. Se existe afinidade de propósitos. Se o que aquele homem tem como projeto de vida, ele é congruente com o seu próprio projeto de vida. Se for incongruente, se for totalmente diferente, cai fora. Parta para outra, porque senão vai ser difícil viver. Queridas amigas e irmãs, muito mais poderia ser dito sobre o papel da maternidade, o papel da mulher na sociedade. Vocês talvez nem tenham nem a capacidade de entender o quanto o papel da mulher é importante no mundo. O quanto a energia feminina, que é quem está mandando agora no planeta. Nós estamos nesse ciclo do planeta, quem governa esse ciclo é a energia feminina. Então, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Então, entendam que há um papel social tão grande que vocês desempenham que muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, cuidado. Reflitam mais uma vez, reflitam na reflexão anterior e tomem as decisões sem precipitação, porque depois sempre haverá sofrimento, dor, e muitas vezes, quando vai se realmente conhecer o parceiro, a parceira, já tem lá 2, 3 filhos e tal, e aí a separação vai ser bem mais traumática para todos. Então, aguardem, como ele diz aqui, aguardem pacientemente, não precipiteis acontecimentos, aguardem pacientemente a alma gêmea do vosso bem-amado, que foi designado pela natureza, para que não venhais a encontrá-lo mais tarde, sejam arruinadas três em vez de uma só vida. Então é isso, meus queridos irmãos e irmãs, principalmente as minhas queridas irmãs, e espero que tenha sido útil e sugiro que vocês leiam depois com calma essa mensagem 19, analisem. Se tiverem dúvidas, eu estarei à disposição aí pelo zap para tirar qualquer dúvida que vocês tenham a ter. Meus queridos e minhas queridas, vamos então agora encerrar esse trabalho e eu vou pedir a vocês para ficarem de pé e para o encerramento.